Boa noite, meu amigo Sam. Aqui quem fala é Wesley de Santos Dumont, cidade que fica em Minas Gerais. Tenho mais um relato para você contar no canal. Esse ocorreu com meu pai e os seus irmãos. Isso já faz muito tempo que aconteceu. Foi na década de 70. Em uma certa noite, eles foram para um baile aqui próximo do meu bairro. E na volta de lá eles decidiram retornar pela BR-040. Pois a maioria dos bairros aqui de Santos Dumont é cortado por essa BR. Pois bem, Sam, na volta pela BR, enquanto passavam por um viaduto, eles olharam para baixo e viram um homem sentado. Estava em uma pilastra do viaduto. Eles lá de cima decidiram fazer uma brincadeira. Foram e cuspiram no homem. Mas mal sabiam eles do apuros em que estavam se metendo. Pois até hoje eles não sabem explicar o que aconteceu naquela noite, do que era aquilo de fato e por que estava ali. Pois aquele ser, aquela coisa, deu uma carreira nos dois de um viaduto a outro, por mais ou menos 2 quilômetros. E quando eles chegaram nesse segundo viaduto, viram algo lá em cima olhando para eles. Era um espectro negro que estava olhando fixamente para os dois. E não era lobisomem ou coisa assim, pois diziam eles que quando passava um carro, a coisa parava e sumia, mas quando estava escuro, voltava a correr atrás deles. Eu fiquei arrepiado quando ouvi essa história pela primeira vez, pois nem eu e nem eles sabemos o que era aquilo. Seria uma entidade? Uma alma penada? Bom, isso não sabemos até os dias atuais. Boa noite. Olá, meu amigo Sam, tudo bom contigo? Eu tenho mais um relato para você aqui do meu pai com os irmãos dele. Isso aconteceu já faz muito tempo, isso foi na década de 70. Eles foram num baile aqui por perto, num bairro aqui perto do meu bairro aqui, o bairro São Sebastião. E na volta eles quiseram passar de BR-040, que a maioria dos bairros aqui de Santos Dumont, a BR-040 corta a maioria dos bairros, né? E o que rolou, Sam? Na volta, eles tinham que passar por cima de um viaduto. O viaduto que eu falo é esse pontilhão alto. Aí, olhando para baixo, tinha um homem assentado numa pilastra desse viaduto. Eles lá de cima pegaram e cuspiram no homem. Só que mal sabia eles que isso acarretaria um problema para eles, porque eles não sabem explicar o que foi, se foi uma entidade, se foi um troço qualquer que deu uma carreira neles de um viaduto a outro por mais ou menos 2 quilômetros. E chegando no viaduto do bairro Santo Antônio, que eles olharam para cima, eles viram um vulto negro em cima da ponte, olhando eles, observando eles. Entendeu? Eles me contaram isso, eu fiquei até arrepiado sobre isso, porque o sobrenatural, ele nos causa muito meio, assim, dá muito medo nessas coisas assim, da gente mexer com o que não sabe, né? É por isso que eu falo, a gente tem que respeitar tudo, né? Porque a gente não sabe, né? A gente não sabe o que era. Eu acho que
entre tudo, eu acho que tudo tem que haver o respeito no caso, assim, né? Mesmo se fosse uma pessoa assim, eu acho que isso aí teria que haver respeito da parte deles. Embora, igual eu citei, eram jovens na época, né? A pessoa, quando é jovem, cria certas aventuras e faz isso mesmo, né? Mas tá isso, mais um relato aí. Só que esse aí é misterioso, a gente não sabe o que era, mas que foi verdade, foi. Isso ocorreu mais ou menos nos anos 70. Tá isso, mais uma vez, o Wesley de Santos Dumont. Um grande abração para você e para todos os ouvintes seus aí. Cada relato maravilhoso seu aí, dos seus inscritos do canal. Parabéns a todos aí. E é isso aí, meu amigo. Boa noite, meu amigo Sam. Sou o Edson. Moro num pequeno povoado de Macururé, cidadezinha do interior baiano. Faz tempo que não envio relato para o seu canal, mas não deixo de acompanhar os bons relatos que você sempre conta no seu canal. Gostaria de enviar 2 relatos que aconteceu com meu sobrinho Marco Júnior. Ele havia chegado há pouco tempo de João Pessoa, na Paraíba. Estava na casa da minha mãe passando os dias. A casa da mãe dele, que é minha irmã, é ao lado da casa da minha mãe, com quem eu moro. Entre as 2 casas tem uma cerca de arame e uma cisterna. Hoje temos energia elétrica, mas na parte do cercado não clareia muito. Quando é noite de lua, é possível ver bem o claro do quintal. No dia que conversei com ele, era uma bela noite de lua. Fui pegar um balde de água na cisterna. Vi meu sobrinho na varanda da casa da mãe dele. Ele saiu da varanda e ficou do lado de fora do cercado, e eu do lado de dentro. Então começamos a conversar. No céu a lua estava linda. Começamos a conversar sobre as histórias da nossa região, até que tocamos nas histórias de lobisomem. Disse a ele que tinha contado algumas histórias de lobisomem nos canais do YouTube. Ele pediu para eu compartilhar para ele esses canais. Eu disse que iria fazer isso. Aí ele me contou 2 histórias, que vou contar agora no seu canal, como se fosse ele falando para vocês. Minha mãe, eu e minha irmã mais velha tínhamos chegado de São Paulo, onde morávamos eu e minha irmã. Éramos crianças, antes de morarmos em nossa casa, naquela época em que ficamos morando um tempo com vocês. Numa noite, quando tinha apagado o candeeiro, todos já estavam dormindo. Eu e meu tio mais novo dormíamos no mesmo quarto. Nesse tempo ainda não tinha energia elétrica. Foi quando ouvi algo correndo na estrada. Era um tropelo. As cabras que dormiam na frente da casa começaram a se assustar e a correr. Aquilo corria, ia e voltava. E roçava na parede. Passava roçando na parede do quarto, eu ali deitado na cama no escuro, e com muito medo. Estava me tremendo de medo. Depois de algum tempo eu ouvi correndo no caminho e indo embora. Fiquei com medo e demorei a pegar no sono. Mas antes chamei pelo meu tio, que me disse que aquilo era um bicho, e o melhor era ficar quieto. Depois nos mudamos para a nossa casa. Certa noite, eu, minha irmã e alguns primos brincávamos na frente de nossa casa, quando de repente vimos algo correndo dentro do mato vindo em nossa direção. Parecia que paus se quebravam com a correria daquilo. Ao ouvir o tropelo, corremos imediatamente para dentro de casa, e minha mãe fechou as portas e janelas às pressas.
e nós ajudamos a fechar. Aquilo chegou e parou na frente da casa, e andava de um lado para o outro, fungando e fazendo os barulhos assustadores, que nos deixava com muito medo. Ficamos dentro de casa com medo. Depois aquilo saiu correndo e foi embora. Se aquele bicho quisesse invadir a casa, teríamos que pegar um facão ou gritar para os vizinhos, e eles vierem armados e botar aquele bicho para correr. Pois bem, Sam e inscritos, meu sobrinho me contou algumas experiências que teve com esse bicho. Boa noite a todos. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.